Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma resolução. Faculdade de Medicina de Jundiaí, 2022. Prova num nível bem elevado, gente. Questões realmente muito estruturadas, que exigia do aluno um conhecimento bem diferenciado. A pessoa que não tinha um conhecimento muito bom, ela teve grandes dificuldades na prova. Tá? Vocês vão ver aqui na resolução, a gente vai comentando questão a questão, tá bom? Então vamos lá? Primeira questãozinha, como geralmente acontece, uma questão que envolve um pouco de ecologia. Então vamos a ela. Primeiro, detergentes e adubos químicos aí em excesso, quando atingem corpos d'água como rios e mares, causam um fenômeno que favorece o aumento excessivo da população de algas e cianobactérias. E isso resulta em desequilíbrio ambiental. A água fica turva e outros fenômenos ocorrem, o que consequentemente leva os animais aquáticos à morte. Bom, isso é um problema ambiental muito, mas muito comentado. Toda vez que a gente está falando sobre problemas ambientais, quando chega nessa situação, eu exalto muito, porque tem uma incidência muito grande realmente em prova, né? Então está aqui ela aparecendo. Bom, como se denomina o fenômeno que provoca o aumento da população de algas? Ele quer saber o nome do fenômeno, né, como um todo. O nome desse processo, né, biológico de problema ambiental. E aí ele diz assim, ó, cite uma das principais substâncias inorgânicas que potencializa esse fenômeno. Bom, gente, nós estamos falando de eutrofização ou eutroficação. Você sabe disso, né? Onde rapidamente, o que nós temos? Nós temos fitoplâncton, nós temos algas que estão vivendo na água. E numa população normal, essa água, ela recebe a luz solar, essa luz entra até uma profundidade de mais ou menos até uns 200 metros, dependendo do local aí, e com essa luz as algas fazem fotossíntese. Entretanto, quando você tem na água o aumento de nutrientes, principalmente nitrato e fosfato, então quando ele pede para você citar um composto inorgânico, que poderia causar eutrofização, você vai ter que citar o fosfato ou o nitrato. Tá? Um dos dois ele vai te dar correto. O que isso faz? Isso cria uma condição na água para que as algas possam começar a se proliferar de forma excessiva. Aconteceu o que nós chamamos de floração da água, que é o aumento exagerado no número de algas. E aí, com isso, o que acontece? A luz não consegue mais penetrar na parte inferior, ó. Tá vendo? Né? Você fica com uma água tão turva, e ele cita no texto que a água fica turva, que a luminosidade não consegue penetrar até a região que penetrava. E aí você começa a ter nessa área mais profunda a morte, né, do fitoplâncton. O fitoplâncton fica na parte somente mais superficial. Ó, morte de parte do fitoplâncton. Entretanto, até o fitoplâncton nessa região morrer, eu tenho um aumento muito grande no número de fitoplâncton e isso leva a um aumento na taxa de oxigênio. E como a gente sabe que na água existem bactérias aeróbicas e anaeróbicas, a anaeróbica ela fica mais no fundo, né? Quando esse aumento de oxigênio acontece, ali na parte mais superficial, eu tenho um aumento de bactérias aeróbicas. E a bactéria, você sabe que ela dobra de população a cada 20, 30 minutos. Então a quantidade de bactéria vai aumentando de forma tão absurda que aumenta o que a gente chama de DBO, demanda bioquímica por oxigênio. Não é? A quantidade de oxigênio consumido aumenta demais, com isso diminui a oxigenação, ó, a oxigenação da água cai por conta dessas bactérias aeróbicas e aí cria-se uma condição na água, ó, de morte de organismos aeróbios, como por exemplo os peixes. Por quê? Porque a bactéria aeróbica consumiu muito oxigênio. E aí a taxa de oxigênio cai, e aí quem vem fazer decomposição desses seres que estão morrendo são as bactérias anaeróbias. Por quê? Porque o oxigênio está tão baixo, que o peixinho está morrendo, mas a bactéria aeróbia também está morrendo. Quem vai subir para poder fazer decomposição vai ser a bactéria anaeróbia. E aí, ao fazer decomposição, ela libera ácido sulfídrico, que é um composto químico que dá aquele cheiro de ovo podre, né? Libera também metano, a água fica imprópria para consumo, e aí você acaba lá, chegando na resposta. Qual é o fenômeno que foi descrito ali no texto para você? O fenômeno foi de eutrofização, né? E esse aumento exagerado de algas, a gente chama de floração das
águas, tá bom? E nitrato e fosfato são as principais substâncias que potencializam esse fenômeno. Então, ele pede se você colocar nitrato ou colocar fosfato, ele vai te dar correto. Fechou? Bom, aí nós temos aqui o item B. O aumento de algas pode parecer vantajoso aos animais aquáticos, mas após um certo tempo, eles morrem. Você viu na explanação que eu fiz. Num primeiro momento, até aumenta a quantidade de alga, alga é um produtor, né? Produz alimento, libera oxigênio, a taxa de oxigênio no primeiro momento aumenta, a quantidade de alimento aumenta, só que a bactéria aeróbica aumenta também e ela é que causa toda essa situação negativa na água. Olha lá, ó. Qual a vantagem que uma população equilibrada de algas traria a esses animais? Bom, uma população equilibrada de alga vai trazer de benefício para o animal a produção de oxigênio e a produção de alimento, né? É o nosso produtor de cadeia alimentar, tá certo? E ó, o que causa a morte desses animais no rio, como descrito no texto? O que causa a morte é a falta de oxigênio, né? A falta de oxigênio leva o animal à morte por asfixia. Então eu marquei aqui, olha lá, uma população equilibrada de alga produz o oxigênio para que os animais possam respirar, assim como são os principais produtores de uma cadeia alimentar aquática. Então vão produzir o alimento, né? E depois a morte desses animais é causada por falta de oxigênio, causado pelo aumento excessivo de bactérias aeróbicas. Fechou? Então essa foi a primeira das 10 questões aí da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Então uma questão bem bacana, né? Pedindo detalhes sobre eutrofização. Bom, questão número 2 já vai no mundo da citologia. Citologia é sempre muito presente, né, nas provas de medicina feitas pela VUNESP. Na espermatogênese humana, uma espermatogônia dá origem a um espermatócito primário que entra em meiose e origina 2 espermatócitos secundários. Cada um deles continua a meiose 2 e origina 2 espermátides que se diferenciam resultando em espermatozoides. O que ele está fazendo no texto? Ele está descrevendo de forma sucinta a espermatogênese, né? Ele está passando todas as etapas direitinho o que acontece. Bom, em que fase da vida de um homem se inicia a produção de espermatogônias? Você sabe que um homem começa a produzir espermatogônia a partir da célula germinativa, a espermatogônia começa realmente a aparecer na puberdade, né? Aquele momento que o menininho começa, então, a ter a produção de hormônio, né? De FSH, de LH, de testosterona, e aí começa toda a espermatogônia a ser produzida e o menininho começa, então, a produzir os espermatozoides. Quando ele começa a ter um pouquinho mais de libido e etc. Então, isso vai ser na puberdade. E aí ele pergunta assim, ó, um espermatócito 2 apresenta quantas moléculas de DNA? Bom, aí, gente, eu fiz um esqueminha aqui para você. O que eu quis mostrar para você no primeiro momento? Primeiro, a célula germinativa masculina, né? Lá no começo, quando o menininho de embriãozinho, ele já tem essas células germinativas, elas vão se multiplicar depois no testículo, formar mais células germinativas e tudo mais. E aí vem a espermatogônia. Veja bem, como a gente está pegando uma célula humana, né? Quantas fitas de DNA existem dentro da célula? 46 fitinhas de DNA. Então, quando você pega uma espermatogônia, não tem como eu colocar nesse desenho as 46 fitas. Aqui tem uma representação de uma célula 2N igual a 4. Então, eu tenho uma fitinha, 2 fitinhas, 3 fitinhas, 4 fitinhas, né? Mas a célula humana, no homem, é 2N igual a 46 fitinhas. Então, você imagina 46 fitinhas de DNA. Muito bem. O que acontece durante o período de interfase? O DNA passa G1, S, G2. O que é um espermatócito primário? É a espermatogônia pós S, ou seja, em G2. Então o que acontece? A célula continua, por exemplo, aqui 2N igual a 4, mas o DNA duplicou. Ela está na forma de cromátides irmãs. Ó. Esse azulzinho aqui, olha lá, olha lá. Olha lá, cromátide irmã. Esse vermelhinho aqui, olha lá, cromátide irmã. Esse outro vermelhinho, cromátide irmã. E esse azulzinho, cromátide irmã. Quer dizer, continua 2N igual a 4, eu tenho 4 cromossomos, ó, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3 e aqui é 4, mas com cromátide irmã. Na célula humana, quer dizer, a célula continuaria 2N igual a 46, mas quantas fitas de DNA tem? Cada cromossomo está com 2 fitas. Então aqui, ó, teria 92 fitas. Beleza? Aí ele vem com meiose 1. O que ele faz na meiose 1? Ele separa os cromossomos homólogos. Pode ver, um azul para um lado, um azul para o outro.
Um vermelho para um lado, um vermelho para o outro. Você está entendendo? Então aqui, por exemplo, aqui a célula é N igual a 2, tá vendo, né? N igual a 2, N igual a 2. No caso da célula humana, seria N igual a 23 e aqui N igual a 23, tá certo? N igual a 23, N igual a 23. Só que eu quero que você entenda que aqui, veja bem, ó, aqui um cromossomo, ó, aqui um cromossomo, aqui um cromossomo, aqui um outro cromossomo, aqui um outro cromossomo. Cada cromossomo está com 2 fitas de DNA, ele está com cromato irmã. Então, no caso da célula humana, nós teríamos 23 cromossomos, mas cada cromossomo com 2 fitas de DNA. Então, quantas fitas tem? 46 fitas. Você está entendendo? Ele quer saber o número de fitas, não o número de cromossomo. Porque depois, na meiose 2, aí ele separa cromato irmã. Se você pegar essa célula aqui, ó, ela está com 2 cromossomos. Só que ela está com 2 cromossomos e é N, ó, igual a 23, só que os cromossomos estão individualizados. Você percebe? Não está na forma de cromato irmã. Então, ele perguntava aqui, ó, no espermatócito, ó, secundário, quantas fitas tem? N igual a 23 tem 46 fitas. Eu marquei aqui para vocês, ó, olha lá. Espermatogênese se inicia na puberdade e o espermatócito 2 apresenta 46 fitas de DNA, ou seja, 23 cromossomos com cromátides irmãs. Cada cromossomo com cromátido irmã eu conto 2, né? Então vai dar um total de 46 fitas. Fechou, gente? Esse é o A. Vamos para o B? Olha o B. Cite a estrutura citoplasmática formada durante a espermiogênese. Espermiogênese é a última fase, né? Quando a espermátide vai virar espermatozoide, né? Então ele quer saber, cite a estrutura citoplasmática que está presente na cabeça do espermatozoide. E depois, qual fenômeno ocorre na meiose 2 que possibilita a distribuição igualitária de cromossomos dos gametas? Bom, primeiro, está aqui o espermatozoide, essa é a cabeça. A estrutura que tem aqui é o acrossomo. O acrossomo, que era o antigo complexo golgiense, com as enzimas todas, ele está aí na cabeça e ele permite a fecundação através das enzimas, hialuronidase, acrocina, neuraminidase, a gente vai conseguir fazer a fecundação, tá certo? E o que ocorre na meiose 2 que permite a separação igualitária é que, olha lá, a célula estava aqui, na intérfase duplicou o DNA. O que acontece na meiose 1? Separou os cromossomos homólogos. E na meiose 2? Na meiose 2 eu tenho separação das cromátides irmãs, né? Aí separando as cromátides irmãs, todas as espermátides vão ter a mesma quantidade de DNA. Então isso é o que você teria que colocar como resposta aí no item B. Eu marquei aqui, olha lá. A estrutura na cabeça é o acrossomo e na meiose 2 ocorre a separação das cromátides irmãs. Tá bom? Então é isso aí. Fechou? Espero que você tenha matado essa aí também. Vamos para a próxima? Bom, a terceira questão diz o seguinte. Em uma das etapas da produção de chocolate, as sementes de cacau passam por processos bioquímicos realizados por bactérias e principalmente leveduras que são fungos unicelulares. O gráfico mostra a variação da concentração de algumas substâncias ao longo da produção de chocolate. Bom, aí ele dá um gráfico para você, né? Concentração de substâncias, valores arbitrários. Então ele começa com frutose lá em cima, que é algo que você encontra, né, no cacau. A glicose também lá em cima, os 2 monossacarídeos, C6, H12, O6, são hexoses e tal, 6 carbonos. E aí ele mostra que você começa com frutose e glicose lá em cima, e uma das primeiras substâncias a começar a subir é o etanol, você percebe? Né? Ele coloca o etanol aí para você começando a dar esse pico aí. Depois aqui ele põe em preto, né? Em azul, o ácido lático, e depois ele põe aqui em preto o ácido acético. E aí ele começa a fazer perguntas, né? Cite o processo energético realizado pelos micro-organismos que permitem a produção de chocolate. E justifique sua resposta com base nas informações contidas no gráfico, para você se ater ao gráfico. Porque o processo de produção de chocolate é bem complexo, viu, gente? Bem complexo. Bom, o que ele esperava de você quando você olhasse para uma situação como essa? Que você visse a frutose e a glicose diminuindo, né? E percebesse automaticamente que o etanol começa a aparecer em grande quantidade. E etanol é produzido a partir da fermentação alcoólica. Então ele queria que você associasse a levedura com a fermentação alcoólica, né? Ele pede aqui, ó, para você citar o processo energético.
e a partir da informação contida aqui, então, é respiração, fermentação. Então, a fermentação alcoólica por conta do etanol. Eu marquei aqui para você, ó. Olha lá. Fermentação alcoólica, olha aqui, ó. Você pega aqui um carboidrato, né? Uma hexose, carboidrato com 6 carbonos, a glicose a frutose e ó o etanol aqui, ó. Ó o álcool etílico sendo produzido, tá vendo? Além do gás carbônico, além da energia e tudo mais. Agora, veja, a levedura é um ser aeróbico facultativo. Só que não interessa. Ele te dá um gráfico onde ele não te possibilita pensar em respiração. Porque se tiver oxigênio disponível, a levedura faz a respiração. Mas ele te dá o etanol subindo. Então, quer dizer, essa levedura que está aqui, ó, esse fungo, ele está fazendo o quê? Fermentação alcoólica. Fermentação alcoólica. Agora, senhores, só para você poder ter uma noção, quando você vai fabricar chocolate, ó, para uma fermentação bem sucedida são necessárias leveduras, bactérias ácido-láticas e acéticas interagindo. Você não tem só levedura. Eu estou te falando isso porque apareceram aqueles outros compostos no gráfico, né? Também subindo, que são bactérias que vivem ali e que muitas vezes usam o etanol e usam a partir do etanol uma quebra do etanol para poder gerar outras substâncias químicas. Então não tem só levedura. Essas bactérias que eu chamei aqui de bactérias ácido-láticas e bactérias acéticas também estão presentes na fabricação de chocolate. E só para você ter uma noção, ó, quando você está fabricando chocolate, você tem uma enzima que age na fabricação, que é a pectinase, que quebra a pectina. Quem já estudou um pouquinho de divisão celular, quem já estudou um pouquinho mais de botânica e tal, sabe que entre as células vegetais você tem um pectato de cálcio e magnésio. Então, quando você vai fabricar chocolate, você tem esse pectato ali presente, né? E quando você joga essa enzima, que é a pectinase, ela começa a quebrar o pectato. E a partir do momento que começa a quebrar o pectato, a polpa vai ficando menos viscosa. Aquela polpa que está sendo fermentada, que é para poder formar um chocolate, a partir do momento que o pectato vem sendo quebrado, ela acaba ficando menos viscosa e acaba entrando ali oxigênio. A partir do momento, ó, entrada gradual de ar no ambiente de fermentação. O que vai acontecendo? A partir do momento que o ar vai entrando, a fermentação começa a cair. Você pode ver que o etanol começa a cair é por conta disso aqui. Por isso que caiu no gráfico. Eu quis colocar essa informação porque às vezes você olha e fala, puxa, o etanol teve um pico e depois começou a cair por conta dessa situação que existe e que permite uma aeração, por isso que o chocolate não fica com gosto alcoólico. Num primeiro momento vem o álcool, mas depois o álcool vai desaparecer. Porque você tem outras reações além da fermentação alcoólica, não é só a fermentação alcoólica, né? Eu marquei aqui, olha lá, no final do segundo dia o ambiente está cada vez mais aeróbico, ó. Todos os açúcares, né? Ó, fermentescíveis se encontram praticamente consumidos pela levedura, ó, e aí torna-se inviável a fermentação por conta da entrada do oxigênio. Então é importante que se diga isso, e aí tá lá, o processo energético realizado é a fermentação, né? Não precisa ser específico de falar que é fermentação alcoólica, mas se você colocou, tá tudo bem, porque não tem só fermentação alcoólica ali, tem outras fermentações. Pois o gráfico mostra inicialmente a produção de etanol a partir da quebra de glicose, caracterizando uma fermentação alcoólica. Mas eu creio que você colocou só a fermentação, ele vai te dar correto no item A, tá bom? Depois, vem aqui o B. Deixa eu tirar aqui essa marcação. As leveduras utilizam carboidratos complexos que geram produtos menores que depois são utilizados em seus processos glicolíticos, os quais atuam melhor em temperatura em torno de 35 e 40 graus Celsius. Como as leveduras conseguem digerir esses carboidratos complexos? Porque a temperatura em torno de 35 a 40 graus Celsius favorece os processos glicolíticos? Bom, aí você já ia ter que dar uma viajada, ia ter que lembrar um pouquinho de fungo, ó, características básicas. Volto a dizer, leveduras são fungos unicelulares, tá? A gente usa o termo levedura para isso. Cara, e todo fungo tem uma característica que a gente bate muito nessa tecla quando vai dar aula de fungo, que os fungos realizam digestão extracorpórea, digestão extracelular. Eles produzem enzimas e lançam essas enzimas, ó, hidrolíticas no ambiente. E olha aqui tem algumas enzimas, ó, pepsinase, tripsina, lipase, ó, sacarase, lactase, amilase, ó, quebrar amido, ó, maltase para quebrar maltose, celulase para quebrar celulose.
Então você na relação, você tem enzimas aqui que conseguem quebrar polissacarídeos, que conseguem quebrar disacarídeos, que conseguem quebrar carboidratos mais complexos. E aí ao quebrar, isso vira monossacarídeo, aí ele absorve. Ele não consegue absorver grande, até porque ele tem parede celular. Então precisa dar uma quebrada para depois ele absorver. E aí, uma vez absorvido, todo ser vivo tem uma temperatura ótima para a ação das enzimas. Então quando ele fala da temperatura ideal, né, para a ação da enzima, é porque acontece isso aqui, olha lá. Toda enzima tem uma temperatura ótima, é onde ela chega na sua atividade máxima, né? E no caso das leveduras em questão, é a temperatura mostrada pelo texto. Olha lá, temperatura ótima sempre é a temperatura, ó, onde a enzima chega no máximo da sua ação, entendeu? Então naquele momento a temperatura é dita ótima. Então eu coloquei aqui, olha lá. As leveduras são fungos unicelulares que realizam digestão extracelular, ou seja, liberam enzimas no meio que quebram os carboidratos complexos, transformando-os em monossacarídeos, que posteriormente são utilizados no processo energético em questão. Então, isso é um ponto. E a temperatura ótima para o processo glicolítico fica entre 35 e 40 graus Celsius. Ou seja, essa temperatura é a melhor para a ação das enzimas que realizam esse processo. Você tinha que falar aí da temperatura ótima. Então, quem lembrou da aulinha de enzima e quem lembrou da aulinha de fungo, matou a questão. Tá bom? Show! Questão número 4. Ele não ia deixar de fora. Isso aqui nós vamos comentar esse ano ainda muitas vezes. Aqui você tem um desenho falando sobre reprodução viral. Então tá aqui, ó. Analise a figura que mostra de forma simplificada como ocorre a replicação de um vírus no interior da célula. Então ele vem aqui né? Ele está mostrando o vírus, grudou na célula, que a gente chama de absorção. Aí o 2 aqui, né? Ele já fez a penetração, tá vendo? Né? O vírus penetrou. O 3, ó, eu estou desmontando o capsídeo, estou liberando o DNA, as enzimas, ó, o DNA do vírus aqui, né? Esse DNA está produzindo RNA mensageiro, produzindo mais DNA. Esse RNA mensageiro, ó, esse 5 aqui é replicação, né? Esse 4 aqui, o RNA mensageiro do vírus está sendo traduzido para se produzir proteínas virais, tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho a produção de proteínas virais. E depois eu faço o 6. O que é o 6? O 6 é a montagem, né? Eu começo dentro da célula a montar o vírus. E depois, olha lá, os vírus montados. Aí eu tenho a lise, né? Que é o vírus deixando a célula e indo embora, tá vendo? Então ele fez um esqueminha simplificando o processo de reprodução viral. Bom, ele diz assim, antes de penetrar nas células, os vírus se ligam a moléculas presentes na membrana das células hospedeiras. Então existem moléculas ali na membrana e tal, e o vírus vem e se liga ali. Que moléculas são essas? E que número indica a etapa que ocorre tradução viral? Bom, tradução viral é aqui, né? É no 4. Tradução é quando eu pego o código genético, que é o RNA mensageiro, e faço a leitura no ribossomo, então tem uma tradução. Por que tradução viral? Porque tudo que está sendo produzido aqui são proteínas virais, porque o RNA mensageiro é produzido pelo DNA do vírus. Então é o número 4. Agora, quais são as moléculas que o vírus usa para poder fazer a absorção? Gente, é assim, ó. Quando você pega um vírus e diz, olha, esse vírus ataca essa célula. Ele faz a absorção nessa célula. Muito bem. O que ele usa para fazer a absorção, para fazer essa fixação? Tá vendo? Receptor na membrana. Cara, isso é muito genérico. Você sabe que a membrana é feita de lipídio e proteína. E quando você tem uma membrana de animal, de protozoário, existe ainda o glicocálice, que pode ficar em cima do lipídio ou em cima da proteína. Então forma o glicolipídio ou a glicoproteína. Cara, existem vírus que fazem a absorção na proteína. Existem vírus que fazem a absorção na glicoproteína, porque é no glicocálice. Existe vírus que faz a absorção no lipídio. E existe vírus que faz a absorção no glicolipídio, que é o glicocálice que está em cima do lipídio. Então, é meio complicado, porque, olha só, ó, a penetração do vírus na célula é denominada absorção e pode ocorrer via proteína, glicoproteína, lipídio e glicolipídio. Entretanto, aquele esqueminha que ele faz para você, tá vendo? Ó, onde ele coloca em azul e ele ressalta esse azul saindo assim da membrana, eu creio que pelo esquema ele está querendo ressaltar
a proteína, mais especificamente a glicoproteína, o glicocálice presente em cima da proteína ou em cima do lipídio. Ele quis fazer essa nuvenzinha em destaque, em azul. Então eu creio que pelo esquema que ele fez, ó, ele vai acabar, ó, eu coloquei aqui, ó, entretanto, o esquema como foi apresentado nos leva a imaginar uma proteína ou uma glicoproteína. Ou se você vê aqui, colocou glicocálice, ele vai aceitar, tá? Por conta de estar saindo da linha preta, né? Que seria o bordo da membrana plasmática. Mas deixa essa margem, né? O aluno que tem esse conhecimento bem profundo, ele vai falar, e agora? Né? Se sou eu, faço uma resposta ampla. Né? O vírus pode fazer a absorção da proteína, na glicoproteína, no lipídio, na glicoproteína, no glicolipídio. Entretanto, pelo esquema, como está sendo mostrado, ele saindo um pouquinho ali da membrana, eu imagino que isso possa ser um glicocálice. Então, você mostra que você tem conhecimento. Então, acho que o bom de questão discursiva é isso, né? Você poder externar todo esse conhecimento. E a tradução, pelo número 4. Fechou? Show de bola. Gente, item B. Item B diz assim, ó. Cite o tipo de ciclo reprodutivo viral que está representado na figura. E por que essa reprodução não pode ser chamada de bipartição? Gente, é assim, ó. Quando a gente vai dar aula de vírus, a gente mostra sempre para vocês. Gente, um vírus pode fazer um ciclo lítico de reprodução, que é quando ele invade a célula. Aqui tem um bacteriófago, invade. E ao invadir, ó, faz a absorção, penetração, coloca o material genético dele. E ele começa a fazer uma reprodução direta, construir vírus e ir embora. Quando ele faz isso, direto, penetra, produz proteínas virais, tal, arrebenta a célula e vai embora, a gente chama de ciclo lítico. O ciclo lisogênico é quando o vírus penetra, né? Fez a penetração, produz um material genético, ele tem DNA, ou ele produz DNA dentro da célula, e ele mistura com o DNA da célula. Você está vendo? Formando um profago. Aí, quando isso acontece, você misturar o material genético do vírus com o material genético da célula, é um ciclo lisogênico. Mas o esquema não mostra isso. O esquema mostra o vírus direto e penetrando na célula, se reproduzindo na célula e indo embora. Ele não está misturando o material genético dele com o material genético da célula. Então, nós não temos um ciclo lisogênico. Nós temos um ciclo lítico de reprodução. E por que eu não posso chamar de bipartição? Gente, bipartição ou cisparidade, ou divisão simples, ou divisão binária, é quando um ser unicelular cresce, duplica o DNA e se multiplica. Quer dizer, é um processo de reprodução assexuada, onde uma célula dá origem a duas. Acontece com bactéria, a reprodução mais comum de bactéria, até fiz um esqueminha aqui para te mostrar a bactéria fazendo cisparidade, elas são uma bactéria, ela começa a crescer, duplica o DNA, é cortada em duas. Isso é uma cisparidade, uma bipartição. Você tem protozoários que também realizam esse processo. Agora, o vírus não faz isso. Um vírus não consegue sozinho crescer, duplicar o seu material genético e dar origem a 2 novos vírus. Ele é um parasita intracelular obrigatório, ele tem que invadir uma célula. Então eu marquei aqui, ó. Tá? Primeiro, é um ciclo lítico de reprodução, tá? E não pode ser chamado de bipartição, pois trata-se de um processo em que um vírus forma muitos outros tipos de vírus, e não apenas 2, como ocorre na bipartição. Além disso, é um processo que depende de uma célula para ocorrer, diferente da bipartição, que ocorre sem a necessidade de uma célula hospedeira. Tá bom? Então é isso aí. Essa seria a resposta dessa questão envolvendo virologia. Bom, entramos na questão número 5. A questão número 5 já vai dar uma ênfase em embriologia, e ao mesmo tempo traz um pouquinho da zoologia à tona, a parte de mamíferos. Os óvulos de animais são células grandes e incapazes de se moverem quando comparados com os espermatozoides. O maior volume do óvulo é explicado pela presença de vitelo, material nutritivo utilizado no desenvolvimento embrionário. Então, o vitelo ou deutoplasma, presente no óvulo, em quantidades variáveis. Você sabe que nós temos basicamente 4 tipos de ovos: oligolesto, mediolesto, megalesto, centrolesto. E aí a quantidade de distribuição do vitelo, ela é variável, né? E o vitelo são moléculas de lipídio e proteína que estão ali e que vão servir como nutriente para o embrião se desenvolver, pelo menos até uma parte aí do desenvolvimento. Bom,
Os óvulos de mamíferos vivíparos, que são aqueles placentários, né? Possuem pouco vitelo. Pouco vitelo. Quando comparados com os mamíferos ovíparos. Você fala, nossa, mas tem mamífero ovíparo? Tem. Se você assistiu a nossa aulinha de mamífero, a gente frisa muito isso. Muito, tá? Bom, como os embriões dos mamíferos vivíparos conseguem se desenvolver com pouco vitelo? Como que eles conseguem? Por que que nós somos mamíferos vivíparos? Por que que o embriãozinho consegue viver com pouco vitelo? E cite um exemplo de mamífero ovíparo. Bom, gente, ó, primeiro, os ovos dos mamíferos vivíparos são chamados de oligolestos ou isolestos e alguns autores chamam esse ovo de alécito, de tão pouco vitelo que tem. Alécito. Você vê que na questão ele usa o termo alécito, né? Tem muita gente que fala, pô, professor, eu nunca vi usar alécito. Pronto, você viu nessa questão aqui então, tá? Bom, pouco vitelo, distribuição homogênea ou quase homogênea. Aqui eu coloquei dois, ó. O nosso tá aqui, ó, tá? Os mamíferos vivíparos são isso aqui. E aí eu coloquei a ocorrência, porífero, quinidária, equinoderma, protocordado, e os mamíferos, no caso aqui, vivíparos, né? Os vivíparos. Pouco vitelo, porque tem a placenta. O vitelo é até a placenta ser formada. Depois que a placenta está formada, vai passar para o embrião. Nutriente direto pela placenta. Para que muito vitelo? Agora, se você pega um mamífero que é monotremado, um mamífero que é ovíparo, eu vou te mostrar exemplos daqui a pouco, aí já muda de figura. Aí o ovo é megalesto, ou telolesto simplesmente, ou telolesto completo. Na questão ele usa o termo telolesto. Aí não tem placenta. Aí você precisa de uma quantidade de vitelo muito grande, porque não vai ter placenta. Não tem como a mãe passar nutriente para o embrião. Então o nutriente vai depender única e exclusivamente do vitelo. Então eu vou precisar ter muito vitelo, né? Aqui eu coloquei um pouquinho, olha lá. Aí, mamíferos prototérios, que são os mamíferos ovíparos, ó. Chaequidna de bico curto, encontrada na Tasmânia, Nova Guiné, Austrália. A equina de bico longo, essa só vive na Nova Guiné. E o ornitorrinco, esse animal aqui, simpaticíssimo, encontrado na Austrália e na Tasmânia, são seres, duas espécies de equidnas e uma de ornitorrinco que você encontra, que são animais ovíparos. Ele pede para você dar exemplo de animais que são ovíparos, né? Mamíferos ovíparos. Veja, tá lá, ó, não possuem placenta, são ovíparos, alimentam seus filhotes com leite, não tem mamilo, o leite escoa e o animal tem que ficar lambendo, né? Mas vão ter que ter muito vitelo. E eu aproveitei, coloquei aqui para você lembrar um pouquinho, que tirando os mamíferos que são ovíparos, existem os placentários. E placentário tem o metatério, tá? Que são aqueles placentários que tem marsúpio, que a placenta é uma placenta muito rudimentar, muito. Então ele começa a desenvolver o filhote, a placenta rompe, aí o filhote tem que entrar no marsúpio e ir mamando para conseguir nutrientes para terminar o seu desenvolvimento. O exemplo mais comum que nós temos é o canguru, né? Aqui na América do Sul nós temos o gambá e tem mais uma infinidade de animais marsupiais, né? Mas ele não cita o marsupial. Ele vem mais aqui, ó, né? No eutério, que é o que tem a placenta muito bem desenvolvida. 95% dos mamíferos são eutérios. E aí a placenta muito bem desenvolvida, a placenta, quanta coisa que ela faz. Produz hormônio, passa anticorpo, permite a retirada discreta, permite respiração e aqui, ó, nutrição. Então, os animais que têm o ovo alécito, que tem pouquinho vitelo, você ia ter que citar que a placenta vai dar conta de nutrir o embrião. E eu marquei aqui na resposta lá. Os embriões de mamíferos vivíparos conseguem se desenvolver graças à placenta, que permite a passagem de nutrientes da mãe para os embriões. E os exemplos de mamíferos ovíparos são ornitorrinco e a equidna. Fechou? Então essa é a resposta do A. Vamos ver o B? O B diz assim, ó. Considere 3 tipos de ovos. Telolesto, tá? Que também pode ser chamado de megalesto, o telolesto completo. Olha como é importante saber a sinonímia, né? O ovalesto, que é o ovo de mamífero, né? De mamífero placentário. E heterolesto, ó, que é o mediolesto. Ele pegou 3 ovos. Suponha que esses 3 tipos de ovos iniciem as divisões mitóticas, que é a segmentação. Cite o tipo de ovo que terá menor
velocidade nas divisões mitóticas? Qual dos três vai ter uma velocidade de mitose menor? Você ia ter que lembrar. Puxa, o professor fala que o vitelo atrapalha. Que quanto mais vitelo, mais difícil é para segmentar. Desses 3 ovos, quem tem menos vitelo? Esse aqui, ó. Né? Quem tem mais vitelo, desculpa, esse aqui, o telolesto. Logo, a velocidade é menor, né? Mas, quer ver? Eu fiz um esquema para te mostrar. E qual característica do ovo está relacionada com essa menor velocidade? É o vitelo. Quer ver? Dá uma olhada. Ó o ovo oligolesto, que no caso lá ele usou alesto, né? Ele usou alesto. O que acontece? Pouquíssimo vitelo, tem pouquíssimo vitelo. Aí, vai segmentando, ó, 2 células, 4 células, 8 células, 16, 32, até terminar a segmentação. Mas é rápido, por quê? Porque tem pouco vitelo, e aí não atrapalha, você entendeu? Então é o que tem a maior velocidade, mas ele quer a menor velocidade. Ó o ovinho aqui, ó, né? Que é o mediolesto, que ele chamou de heterolesto, ele usou essa expressão aqui, ó, heterolesto, né? Nesse ovinho aqui. Esse já tem uma quantidade de vitelo maior, principalmente aqui, ó, nessa parte inferior aqui, ó. Ele tem mais vitelo aqui, ó, e menos aqui em cima. Então, na hora de segmentar, demora mais, principalmente a parte inferior. Pode ver que a parte inferior, as células ficam maiores do que na parte superior, porque tem mais vitelo nessa parte inferior aqui, ó, tá vendo? A concentração de vitelo é muito grande. Então, isso dificulta a segmentação. E quando você pega o ovo telolesto, né? Que aqui a gente usou megalesto, mas você pode usar telolesto completo. Cara, é uma quantidade de vitelo tão absurda, é aquele ovo que você pega aqui assim, né? Você tem o núcleo deslocado aqui e o vitelo, ele vem até aqui em cima, assim, ó. E tudo vitelo, lotado de vitelo, lotado. Então, o que eu fiz aqui? Eu dei uma ênfase. Aqui em cima, ó, nesse local aqui, ó, é que acontece a segmentação. Eu trouxe aqui, ó. A parte de baixo é tanto vitelo, que ela não consegue nem segmentar. De tão difícil que fica. Então, você teria que lembrar disso para responder. O ovo que terá menor velocidade na divisão mitótica será o telolesto, também chamado de telolesto completo ou megalesto, pois é o ovo que apresenta maior quantidade de vitelo dentre os ovos apresentados. Quanto maior a quantidade de vitelo, menor é a velocidade mitótica. Fechou? Questãozinha de êmbrio aí, top, top, top. Espero que tenha dado certo. Próxima questão. Analise a figura que ilustra a atividade branquial de um peixe. Então ele pega um peixe, aí ele vem aqui, filamentos branquiais, arco branquial, coloca os vasos, sangue venoso, que é o sangue rico em gás carbônico, aqui ele põe o sangue arterial, que é sangue rico em O2, capilares, fluxo de água, que ele põe daqui para lá, assim, né? Fluxo de água e tal. Bom, aí ele vem. Sabe-se que há um grupo de peixes que possuem um opérculo de cada lado da região anterior. Qual é a função dessa estrutura e qual é o grupo de peixe que possui o opérculo? Gente, quando ele pergunta sobre peixe, ele quer ver se você lembra da diferença entre peixes cartilaginosos e peixes ósseos, que tem um mundaréu de diferença. Não vou dar aqui a aula disso aqui agora para você, mas olha quantas diferenças. E uma das diferenças está na região branquial, onde o peixe cartilaginoso, apresenta a brânquia descoberta, não tem opérculo, e o peixe ósseo, osteícteo, a brânquia fica protegida, tem opérculo. Se você pegar aqui um peixe cartilaginoso, por exemplo, como o tubarão, olha lá, as fendas branquiais expostas, não tem opérculo. Se você pegar um peixe ósseo, olha lá o opérculo aqui, né? O opérculo está nessa região fazendo proteção. E sempre assim, qual a função do opérculo? O opérculo protege a brânquia, é uma estrutura de proteção, né? Então eu marquei aqui, olha lá. A função dessa estrutura é proteger as brânquias e o grupo de peixe que apresenta opérculo é peixe ósseo. Tranquilinho A? Vamos para o B. O B diz assim, o desenho apresenta um erro quanto à indicação do sentido de um líquido. Qual é o erro? E explique sucintamente o mecanismo que permite trocas gasosas nas brânquias. Super específico. Super. Se você estudou por aqueles resuminhos, peixe tem respiração branquial e tocou, complicou. Complicou. Porque dá uma olhada. Como é que funciona? Quando a água vai passar pela brânquia, eu quero que você entenda que você tem um vaso chamado de aferente,
que é por onde vem o sangue venoso. Olha lá, está em azul, né? Rico em gás carbônico. Então ele está levando o sangue. E pelo outro vaso, que é o eferente, vem sangue arterial, rico em oxigênio. Mas o fluxo de água é nesse sentido aqui, ó. Ele colocou o sentido oposto. O fluxo de água, se você olhar, ele está assim, ó. Ele está passando por onde está o sangue venoso e indo para onde está o sangue arterial. Não é assim. Não é assim. Veja, eu quero que você entenda, ó. Eu vou até mudar aqui a cor. O sangue vem aqui nesse sentido aqui, ó. Ele vem aqui e ele passa assim, ó. Ele vem para passar aqui. Então ele está fazendo esse movimento aqui, ó. Esse movimento aqui. E a água vai no fluxo oposto. Tanto que chama fluxo de contracorrente. É o nome disso. E aí eu marquei aqui para você, olha lá, ó o fluxo de água, tá vendo? Ó o fluxo de água aqui, ó. Né? Ó, o O2, como é que tá a pressão do O2? Tá pequena. Por quê? Porque é um sangue. O sangue que tá aqui é um sangue, ó. Isso aqui é a água que tá em azul, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui para você, só para você ter noção. Na água, como é que tá a taxa de O2? A taxa tá alta. Então, um exemplo, 100%. Quando essa água está entrando aqui, ó, o O2 começa a sair da água e começa a entrar no sangue. Você está entendendo? Olha o sangue. Como o sangue vem vindo nessa direção aqui, ó, nessa direção aqui, quando ele está aqui, assim, ó, aqui, a taxa de oxigênio já está alta. Só que aqui está mais alta ainda. Então, por difusão, ele sai da água e ele vai para o sangue. E aí a taxa de oxigênio vai caindo, ela vai diminuindo. Pode ver aqui, ó, 100%, 70%, 40%, 15%. Só que o sangue que vinha vindo daqui, a taxa de oxigênio era baixa. Então, por menor que seja aqui, a taxa aqui, como é um sangue venoso, pode ver, ó, ela tá menor. Percebe? Ó, o oxigênio vem da água e entra no sangue. O sangue aqui, ele começou um sangue venoso. E ele está terminando aqui um sangue arterial. Então, no sangue venoso, a taxa de oxigênio era baixa, da água, por menor que seja, a água está ganhando do sangue. Então, ó a difusão, né? Ó, ela vai acontecendo e vai entrando oxigênio. Então, o que estava errado naquele desenho é que o sentido da água estava ao contrário, né? Tem que ser assim, ó. Ó, vou voltar lá para você ver. Olha lá, tá vendo? Ó, tá vendo? Ó, ele colocou a setinha passando aqui pelo azul e indo para o vermelho. Não, é do vermelho para o azul. Olha lá, olha lá. Tá vendo? É do vermelho para o azul. Chama fluxo de contracorrente. Eu coloquei aqui, olha lá. O erro está na indicação do fluxo de água. Está invertido. Tá? Olha lá, o mecanismo é chamado de mecanismo de contracorrente, onde o fluxo de água vai no sentido oposto ao fluxo de sangue, permitindo que o oxigênio, por difusão, passe da água para a corrente sanguínea. Fechou? Professor, que específico. Gente, eu não canso de falar para vocês. Acho que a gente tem que ser o mais honesto possível. Se você ficar fazendo cursinho, ficar estudando só o básico, em provas específicas de medicina, você não consegue responder essas questões. É onde você não consegue se destacar. Você fica sempre tirando as mesmas notas, você estuda sempre as mesmas coisas e não vai para um grau de profundidade alto. Então a nossa proposta é passar o conhecimento como ele realmente cai no vestibular para você. Tá bom? Bom, tá aí. Questão número 7. A questão número 7 fala assim, ó. Trata-se de um dos órgãos mais versáteis do corpo humano. Participa de diversas funções, como a produção de um líquido que facilita a digestão de lipídio, transforma amônia em ureia, ciclo da ornitina, né? Produz protrombina, fibrinogênio, proteínas indispensáveis na coagulação sanguínea. Também remove e destrói hemácias velhas do sangue. Esse órgão também participa na manutenção do nível de glicemia, armazenando ou hidrolisando um polissacarídeo de reserva. Gente, você teria aqui que lembrar que esse texto todo está se dirigindo ao fígado. Um órgão que, segundo os últimos levantamentos, já tem mais de 540 funções descritas. Dentre elas, essas que estão aqui são funções de destaque. Fígado. Então ele diz assim, qual órgão humano o texto descreve? E que líquido produzido por esse órgão facilita a digestão de lipídio? Fiz aqui um resuminho para você. Eu acho que vale muito a pena quem está prestando os vestibulares de medicina guardar. Fígado, um órgão multifuncional. A gente fala disso. Olha lá, funções. Produção de bile, metaboliza excesso de aminoácido, transforma amônia em ureia, absorve o excesso de glicose
que está na corrente sanguínea e transforma em glicogênio. Metaboliza inúmeras substâncias tóxicas como álcool, droga. Sintetiza proteína que participa do processo de coagulação sanguínea, como foi descrito. Armazena minerais como ferro, cobre, vitamina A, D, B12. Né? Destrói hemácia velha, transforma a hemoglobina em bilirrubina, produz colesterol e aí vai. Essas que estão relacionadas podem cair a qualquer momento para você no vestibular. Né? Então, você ia ter que falar que é o fígado. E outra coisa, ele pergunta que substância é liberada que ajuda na digestão do lipídio? O fígado libera bile. Dentre várias coisas que ele faz, ele libera bile. Olha lá a bile. Né? Liberada lá no duodeno pelo canal colédoco. A bile, ela tem na sua composição bicarbonato de sódio, que ajuda a aumentar o pH, porque o pH quando sai dali vem do estômago, vem um pH 2. A gente tem que jogar esse pH para ele ficar alcalino, olha lá. De 8 a 8,5, vem bicarbonato, mas a questão está enfatizando os sais biliares, que tem que função? É a famosa emulsificação de gordura. Você pegar essas bolas de gordura e quebrar, ó, tá vendo? Em gotículas menores, para que depois a lipase pancreática possa atuar bacana, entendeu? Então a gente tem que dar essa quebrada. Então, os sais biliares têm essa função. E aí fica, o texto descreve o fígado e o líquido produzido, é a bile. Certo? Esse é o item A. Vamos para o item B. O item B diz o seguinte, ó. Cite o hormônio hiperglicemiante. O que é isso? Quando você tem uma hiperglicemia, qual é o hormônio? Olha lá. Que atua nesse órgão. Você sabe que o hormônio que atua quando você está com hiperglicemia é a insulina. Eu vou te mostrar aqui, tá? E explique como é evitado um quadro de hipoglicemia em uma pessoa saudável. Bom, primeiro, vamos lá. Olha lá. Toda vez que você se alimenta, você vai lá, almoçou, jantou, comeu bem e tal, digeriu, a maior parte do alimento, ele tem compostos que, quando quebrados, formam muita glicose. Então você absorve aquela glicose toda, ela cai na corrente sanguínea, você entra em hiperglicemia. Ó, alta taxa de glicose. Quando esse sangue hiperglicêmico passa pelo pâncreas, a hiperglicemia estimula a célula beta do pâncreas e inibe a alfa. E a célula beta solta insulina. Olha a insulina. A insulina vai no fígado e estimula o fígado a aumentar a absorção de glicose, para tirar esse excesso de glicose do sangue. E com isso formar glicogênio. Formou glicogênio. Só que aí a pessoa tem uma tendência de começar a ficar hipoglicêmico, porque está tirando muita glicose. Aí, quando entra em hipoglicemia, um estado de baixa taxa de glicose, eu passo a estimular a célula alfa, que eu tinha travado, e eu vou inibir a beta. Aí vem o glucagon. Aí o glucagon vem no fígado e estimula a glicogenólise, que é a quebra do glicogênio para soltar a glicose que estava armazenada no fígado. Então é por estímulo do glicogênio que eu consigo quebrar, estímulo do glucagon que eu consigo quebrar o glicogênio e soltar a glicose na corrente sanguínea. E aí então minha resposta fica, né? O hormônio que atua em insulina, quando o indivíduo está em hiperglicemia, e quando uma pessoa começa a apresentar uma baixa taxa de glicose na corrente sanguínea, o pâncreas libera glucagon, estimulando o fígado a quebrar o glicogênio e liberar glicose na corrente sanguínea. Ou seja, o glucagon estimula a glicogenólise no fígado, tá? Então, seria em cima disso que você teria que traçar a sua resposta. Fechou? Espero que tenha dado certo essa também. Cara, aqui nós entramos numa questão que já é uma questão que envolve genética. E envolve sangue. Geralmente o pessoal gosta. Vamos ver. O heredograma ilustra uma família com a identificação dos grupos sanguíneos a que cada indivíduo pertence. Então, pai A, mãe B, teve um filho O, Lorenzo é A. Do outro lado, eu tenho um pai B, uma mãe B. Nasceu uma criança sangue O e nasceu Bárbara, sangue B. Bárbara casou com Lorenzo. E aí ele começa a fazer perguntas, né? Considerando o sistema ABO, em qual elemento figurado do sangue é possível identificar a presença ou não de aglutinogênio? Bom, nós temos no sangue 3 elementos figurados: glóbulo vermelho, glóbulo branco e plaqueta. Então ele quer saber onde é que fica o aglutinogênio para dizer se a pessoa é A, se é B, se é AB, se é O, onde fica.
Eu acho que você acertou. E qual grupo sanguíneo possui os dois tipos diferentes de aglutinogênio? Gente, toda aula que a gente vai falar de sangue, a gente apresenta essa tabelinha para vocês. E a gente diz assim, gente, ó, com relação ao sistema BO, nós temos 4 tipos sanguíneos. Sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. O genótipo do sangue A é I elevado a I elevado a A ou I elevado a Izinho. O do B, I elevado a B, I elevado a B ou I elevado a Bzinho. O AB é I elevado a I elevado a B e o O é Izinho, Izinho. Bom, esses indivíduos apresentam aglutinogênio, a resposta aqui, nas hemácias. O indivíduo que é sangue A tem aglutinogênio que a gente chama de A. Quem é B tem aglutinogênio B, quem é AB tem o A e o B, e quem é O não tem nem o aglutinogênio A e nem o aglutinogênio B. E depois vem a aglutinina, né, o anticorpo que está presente no plasma. Quem é A tem anti-B, quem é B tem anti-A, quem é AB não tem nem anti-A nem anti-B, e quem é O tem os dois. Mas o que ele pede é relacionado com isso aqui. Onde fica o aglutinogênio? Na hemácia. O glóbulo vermelho, o eritrócito, né? E quem tem os dois aglutinogênios é o AB. Então eu marquei aqui, olha lá, olha lá. O aglutinogênio é identificado na hemácia, tá? E o grupo sanguíneo que possui os dois tipos é o grupo sanguíneo AB. Então seria a resposta do item A. No item B, gente, ele fala assim, ó. De acordo com o heredograma e sabendo que Bárbara está grávida, qual é a probabilidade dessa criança ser do sexo feminino, ser uma menininha, e do grupo sanguíneo que não possui aglutinogênio para o sistema BO? Então ele quer uma menininha sangue O, né? Porque o O não tem nem o aglutinogênio A e nem o B. Então ele quer O. E apresente os cálculos. Então ele quer que você demonstre como é que você chegou a essa conclusão. Bom, o que eu fiz aqui? Aqui está o heredograma. Uma pessoa sangue A no primeiro momento pode ser I elevado a I elevado a A ou I elevado a Izinho. Então deixei assim. Sangue B, I elevado a B, I elevado a B ou I elevado a Bzinho. Do outro lado, também, mesmo raciocínio, e B de novo, mesmo raciocínio. Agora presta atenção. Esse primeiro lado, sangue A com sangue B, teve uma criança O. Se teve uma criança O, Izinho, Izinho. Então, olha o que eu fiz. Se é Izinho, Izinho, um Izinho vem daqui e um Izinho vem daqui. Matou. Quando eu venho no Lorenzo, o Lorenzo é sangue A. Então, ele é I elevado a I elevado a A ou elevado a Izinho. Mas não tem como ele ser I elevado a A e elevado a A, porque desse lado não tem elevado a A. Quem mandou o gene I elevado a A foi o pai. Então, a mãe mandou um Izinho. Eu sei que o Lorenzo é heterozigoto, com certeza. Agora eu venho desse lado. Você está vendo que esse casal teve um filho O? Se teve um filho O, o filho é Izinho, Izinho. Olha lá. Se o filho é Izinho, Izinho, olha lá. Um Izinho aqui, um Izinho aqui. Agora, Bárbara é sangue B. Sabe o que eu fiz? Se a Bárbara é sangue B, ó, vamos fazer o cruzamento dos pais da Bárbara. Ó os pais da Bárbara. Esse gene pode sair com esse. A Bárbara pode ser I elevado a B e elevado a B. Esse com esse, a Bárbara pode ser heterozigota, I elevado a Bzinho. Esse com esse pode ser heterozigota, I elevado a Bzinho. E esse com esse, Izinho, Izinho. Só que Izinho, Izinho eu sei que a Bárbara não é. Está aqui marcado que a Bárbara é sangue B. Então, ou a Bárbara é homozigota ou é heterozigota. Ela tem mais chance de ser heterozigota. Você sabe por que eu estou fazendo esse cálculo? Porque ele pergunta qual que é a chance da Bárbara ter uma menina de sangue O. E para a Bárbara ter uma menina de sangue O, a Bárbara aqui tem que ter um Izinho. Ó, ela tem que ter um Izinho aqui. Então, primeiro, isso é uma probabilidade condicional. Eu tenho que achar qual a chance da Bárbara ter um Izinho aqui. Qual é a chance? Aqui, ó. 2 em quantos? Em 3. Não me põe 2 em 4, hein? Eu tenho que descartar o Izinho e Izinho, porque eu sei que a Bárbara é sangue B. Então, a chance dela ser heterozigota é 2 em 3. Então, marquei aqui, ó lá, 2/3. Aí, eu faço o cruzamento da Bárbara com o Lorenzo, considerando ela sendo heterozigota. Então, vem aqui, ó lá. Isso com isso vai dar AB. Isso com isso vai dar sangue A. Esse aqui com esse vai dar AB. Desculpa, B. E esse com esse vai dar O. Olha a pergunta. Chances de nascer uma menina sangue O.
menina é meio. Deixa eu tirar aqui para você poder enxergar. É meio. Sangue O é o izinho. Chance de ser sangue O é 1/4. E eu não posso esquecer que para dar 1/4, Bárbara tem que ser I elevado a B izinho. Então isso tem que entrar no cálculo. Tem que acontecer isso aqui, e isso e isso. São 3 situações. Então os 2/3 entram no cálculo. Multiplicando, porque a regra do E pede para eu multiplicar, o que vai dar? Ó, 2/24. Simplificando, 1/12. Isso em porcentagem, 8,33. Tá? Então você teria que chegar a essa resposta, deixando todos os cálculos explícitos, como eu fiz aqui para vocês. Tá bom? Show de bola. Vamos para mais uma questãozinha. Essa questãozinha envolve botânica, né? Envolve botânica. A figura ilustra a ação de um hormônio na gema apical de uma planta quando submetida à luz. Então ele coloca aqui a luz, ele mostra um hormônio aqui assim, ele mostra a luz incidindo em cima, põe umas bolinhas, né? E mostra o hormônio sendo distribuído de forma homogênea, né? Vindo aqui da pontinha para baixo, né? Vindo da pontinha para baixo. Aí ele coloca a luz já iluminando nessa lateral da planta, né? Não de forma uniforme. Ele mostra aqui já na lateral da planta. Ó, ele mostra aqui assim, ó. Tá vendo? Jogando aqui. E ele põe uma setinha e ele começa a acumular os hormônios aqui, ó. Aí a gente vê que a planta faz uma curvatura para o lado do sol. E aí ele diz assim, cite o hormônio que atua no fenômeno apresentado na figura. E qual é a ação desse hormônio nas células? Gente, isso que está acontecendo é um crescimento virado para o lado do sol. Então isso é um tropismo. Ó o que nós temos aqui. Tropismo é um movimento irreversível que depende da origem do estímulo, que envolve o crescimento. Ali está sendo mostrado para você um tropismo. E uma coisa, quando a gente explica tropismo, que a gente deixa muito claro. O fenômeno tropismo apresenta uma relação direta com a auxina. Então, o hormônio que está sendo mostrado para você poder fazer a relação é a auxina. Gente, dá uma olhada na auxina. Aqui eu coloco onde ela é produzida, né? Células meristemáticas, ó. O principal ponto de produção é a pontinha do caule. Tem outros pontos de produção, mas ali ele põe as pontinhas, né? Lá na pontinha do caule ele põe os pontinhos descendo. Transporte, é um transporte polarizado, sai do ápice para a base. E quais são as funções que a auxina tem? A auxina tem função pra caramba, muita função. Tem a ver com muita parte do desenvolvimento da planta, mas a função que a gente mais mostra na aula é que a auxina é um hormônio que estimula o alongamento celular. Faz com que a célula venha a crescer. A gente na aula mostra, né, como é que ela atua. Sempre que você pega uma auxina, ela aumenta a atividade da bomba de próton, e a partir do momento que a gente tem uma bomba de próton acelerada, né, que você coloca esse mundaréu aqui de próton aqui na parede celular e tudo mais, você estimula uma enzima aqui chamada espancina, que é uma enzima que ela atua na parede celular, nas fibras de celulose, e ela vai atuando como se fosse uma cunha, e ela vai abrindo as fibras para que a fibra possa deslizar. E a célula, que estava pequenininha, a partir do momento que a fibra de celulose desliza, a célula vai ficando comprida, tá vendo? A célula vai expandindo, ela vai ficando comprida. Então, a auxina tem essa função de aumentar, de fazer com que a célula venha a expandir. Por que que naquele esquema, deixa eu voltar aqui no esquema, você está vendo no esquema? Está vendo desse lado aqui? A auxina que veio para esse lado está fazendo com que desse lado as células fiquem maiores do que do lado de cá. E com isso, a célula ficando grandona desse lado e pequenininha desse, você tem um tropismo voltado para o sol. A célula está grande aqui, ó, né? Ela vai ficar aqui enorme, ó. Ela vai ficar aqui, ó. Célula tudo grande aqui, e aqui a célula vai ficar pequenininha. Então você acaba tendo uma curvatura para o lado do sol. Então, o que a gente esperava aqui que você viesse a responder, o hormônio que atua é a auxina, tá? A auxina mais famosa é o AIA. Pode ser, o AIA não é a única auxina que existe. Pode ser que ele aceite se você colocar AIA, ácido indolil acético, ou indolil 3-acético, e esse hormônio permite o alongamento celular. É isso que o hormônio está fazendo ali, naquele processo. Bom, quando chega no B, ele diz assim, ó, suponha que a gema apical seja removida. Então, que você tenha tirado a gema apical, tenha cortado,
e que a planta receba luz uniformemente, né? Igual está aqui apresentado, uniformemente. Qual modificação anatômica a planta apresentará em relação às gemas laterais? Ó, né? Que modificação anatômica pensando nas gemas laterais? E qual mecanismo fisiológico provoca esse fenômeno? Gente, nesse caso aqui, você vai ter que lembrar do que a gente chama de dominância apical. O que é dominância apical? A gente mostra que o ápice do caule produz muita auxina e que essa auxina vai descendo e que as gemas laterais que estão próximas à gema apical do caule recebem excesso de auxina. E o excesso de auxina inibe a gema e a célula não consegue crescer. Você sabe que existe uma concentração ótima para a célula poder crescer. Que quando passa muito do ótimo, a gema não se desenvolve. Então você teria uma situação assim, olha lá, a planta se estiver intacta, aqui ó, é muita auxina sendo produzida e essa auxina vem chegando aqui, 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 e as geminhas que estão aqui próximas não conseguem ter desenvolvimento. Fica tudo travadinho, a planta cresce em altura, vai embora, mas ela não tem ramificação na parte superior. Sabe? Não forma muitos galhos. Mas ele falou que ia ser cortada a região apical. Olha lá, olha lá. Eliminação da gema apical. Se você tirar a gema apical, você está tirando o ponto que estava produzindo excesso. Então o que vai acontecer? Vai chegar a auxina. Olha lá. A auxina que está aqui na gema lateral. A gema lateral ela produz, né, auxina numa concentração ótima. Não vai vir excesso da parte superior. Não vindo excesso da parte superior, nós vamos conseguir ter um desenvolvimento. Olha lá, ramos formados pelas gemas laterais. Começa a ter desenvolvimento de ramo, que possivelmente, se, né, a pessoa deixar crescer, isso vai virar um galho. Então, a parte anatômica lateral dessa região superior da planta vai ser alterada, porque você vai ter o desenvolvimento de ramos. Né? Então, eu marquei aqui, olha lá, as gemas laterais que estavam próximas à gema apical começarão a se desenvolver e dar origem a brotos que possivelmente formarão novos galhos. O mecanismo fisiológico que promove esse fenômeno é chamado de dominância apical, onde a auxina produzida pela gema apical chega até as gemas laterais mais próximas, levam a um excesso de auxina e inibem com isso o seu crescimento. Então, essa era a resposta aí esperada. Fechou? Vamos para a próxima. Bom, essa última questão aqui, ela diz assim, ó. Pesquisadores concluem que a ausência de uma sequência de 17 pares de bases em um trecho do genoma das cobras fez esses répteis perderem progressivamente suas patas. A sequência faz parte de uma região regulatória que controla o funcionamento do gene Sonic Hedgehog, aqui, responsáveis pela produção de uma proteína importante para o crescimento dos membros. Denominada ZRS, essa região é bem conservada no genoma dos vertebrados, mas apresenta algumas deleções no DNA das serpentes. Então, ele está dando um texto mostrando por que a serpente foi perdendo as patas. No caso das cobras modernas, que não têm patas, o trecho de 17 pares de bases está ausente. Então ele dá um texto mostrando que a maioria dos vertebrados isso está presente, então as patas se desenvolvem, são tetrápodas normais, e no caso das serpentes, por deleção, ele cita o termo deleção aqui, eu deixei em destaque, esse trecho não aparece e a pata não tem como se desenvolver. Bom, aí ele diz assim, qual palavra do texto exemplifica um tipo de mutação gênica? Qual é a palavra? Deleção, né? Quem já estudou as mutações todas, a gente tem uma aula específica para isso, sabe que deleção é um tipo de mutação que nós temos, né? E aí ele diz assim, por que as mutações são importantes na evolução das espécies? E eu vou mais longe ainda. Vamos já ler o B, que eu quero matar os dois numa pancada só. Qual fator evolutivo permitiu a manutenção da modificação da região GRS nas serpentes atuais? E por que não é correto afirmar que a mutação surgiu para adaptar as cobras sem patas ao ambiente? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você lembre. Quando você pega
as teorias evolutivas, Lamarck, Darwin, o neodarwinismo ou teoria sintética da evolução é algo mais moderno, que envolve genética, que envolve mutação. Então você tem que lembrar que mutação é a matéria-prima da evolução, que mutação é o único fenômeno que cria genes novos, que cria um comportamento de DNA que até então não existia. Porque você tem a recombinação, você tem permutação crossing over, você tem segregação, um monte de coisa, mas que embaralha o que já existe. A mutação não, a mutação cria um gene novo. Então é a principal matéria-prima da variabilidade entre as espécies. Porque cria uma condição nova. Você vê o texto citando. Criou a ausência de patas na serpente. Agora, se vai ser bom ou se não vai ser bom, quem vai dizer é a seleção natural. É a regra básica da evolução. Vem desde Darwin. Não é? Se aquilo traz benefício, a seleção natural tem uma tendência de fazer com que aquilo permaneça e por reprodução se espalhe. E se é uma coisa negativa, a seleção natural vai tirando. Os seres vão morrendo, não estão bem adaptados, e aquilo não vai sendo passado para frente. Agora, se a seleção mantém, vai sendo passado e vai se fixando, e a espécie vai ficando adaptada. E muitas vezes com isso surge até uma nova espécie, por especiação. Né? E você vê a deleção aqui que foi citado. Ó, a deleção. O que é deleção? Ó, é quando se remove parte do material genético. A deleção é a perda de um segmento cromossômico. Então eu dei um exemplo aqui. Você tem aqui um pedaço. O que é deleção? Deleção, olha lá, eu pus letrinha A, B, C, D, E, F, G. De repente deletou esse pedaço aqui. Ele cita uma deleção de 17 pares de bases. Beleza. Pode deletar 5, pode deletar... É uma coisa aleatória, né? A mutação não é uma coisa que acontece com uma finalidade. Ela acontece de forma aleatória. Inclusive, a maioria das mutações são mutações desfavoráveis, negativas. E no meio de tanta mutação negativa, você muitas vezes tem mutações que são favoráveis à evolução. Né? Então está aí a deleção. Isso é deleção. E aí vem lá a resposta. A palavra que identifica um tipo de mutação gênica é deleção. E as mutações foram importantes para a formação das espécies, pois são a principal fonte de variabilidade genética, permitindo o surgimento de novos genes e de novas características. Então a mutação é fundamental para a evolução. Então essa seria a resposta do A. E do B? E do B? Olha lá, o B dizia, qual fator evolutivo permitiu a manutenção da modificação? A seleção natural. E ainda na mesma, por que não é correto afirmar que a mutação surgiu para adaptar a cobra? Porque é um processo aleatório, né? Isso não é Lamarck. Então, olha o que nós colocamos aí, olha lá. O processo evolutivo que permitiu a manutenção da modificação na região ZRS nas serpentes atuais é o processo de seleção natural. E depois, não é correto afirmar que a mutação surgiu para adaptar as cobras sem patas ao ambiente, pois as mutações são processos biológicos que acontecem de forma aleatória, espontânea e não por necessidade adaptativa dos seres vivos. Então, essa seria a resposta. Fechou com uma questão de evolução, achei muito bacana, que ele pegou algo que a gente vê na citologia, né? Algo sobre mutação cromossômica, pegou a evolução e fez o link entre essas coisas. Eu não sei se você percebe, mas muito dificilmente você consegue responder uma questão somente com uma frente da biologia, né? Geralmente ele pega uma coisa aqui, uma coisa lá, tudo na verdade na biologia é interligado de uma forma direta ou indireta, você tem uma ligação e ele procura te mostrar isso nas questões. Por isso que a gente procura fazer isso o máximo possível nas aulas, tá bom? Gente, espero que vocês tenham ido bem. Quem está assistindo essa resolução aí para poder aprender, eu acho que essa resolução aqui dá para você aprender muito conceito importante, tá bom? Espero na próxima resolução, forte abraço, bom vestibular para vocês, estamos juntos sempre. Valeu!